pastor Marcelo Letier e a nossa aula hoje será os 5 somente. Vamos orar para começar a nossa aula? Querido Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela faz com que possamos caminhar em tua direção. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo, o qual o Senhor enviou ao mundo para que a gente fosse salvo através do seu sacrifício lá na cruz. Obrigado também, Senhor, pela fé que o Senhor nos ensina através da tua palavra, para que a gente possa cada vez mais confiar em ti. E queremos também te honrar e te glorificar pela tua glória, que está em todo lugar. Só basta a gente ver a tua criação, que nós já podemos perceber o quão glorioso é ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo e te louvamos cada vez mais. E fica com essa aula e fala os nossos corações durante todo o assunto que iremos explorar hoje sobre os 5 somentes que tem a ver com a reforma protestante em nossos dias. É isso que eu louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje vamos ter uma aula bem diferente e especial. Vamos dar uma parada agora, uma pausa, no panorama bíblico do Velho Testamento, que na sequência seria os livros poéticos, e vamos hoje falar sobre a Reforma Protestante, que foi celebrada ontem, no dia 31. Hoje é 1 de novembro, mas como a data está bem próxima, hoje eu quero falar com vocês sobre a história da Reforma Protestante. Quem foi o idealizador dessa reforma, por que ele começou esse movimento e o que ela significa para os nossos dias de hoje. Queria que você prestasse muita atenção. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vê que versículo chave a gente tem aqui na palavra de Deus. Este versículo deixa bem claro que o Senhor Jesus é o caminho para chegarmos ao céu. Ele não somente aponta o caminho, ele é o único caminho, a verdade e a vida, como está escrito aqui no versículo. O caminho para Deus não é só obedecer os 10 mandamentos, ou ter uma conduta de um bom comportamento, ou ser membro de uma igreja. O caminho é só por meio de Jesus Cristo, e somente por Jesus Cristo. Ninguém vai chegar à presença de Deus se não for através de Jesus. Precisamos ter uma atenção à sua declaração final do versículo, que diz o seguinte: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam só o que o próprio Jesus está dizendo, que ninguém chega à presença de Deus se não for através de Jesus Cristo. E é essa aula que eu quero trazer para vocês sobre esse princípio de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E vai estar bem envolvido esse texto dentro da história da igreja, num movimento chamado Reforma Protestante, que foi comemorado ontem, no dia 31, que foi sábado. Hoje é domingo, dia 1 de novembro, mas a gente vai falar hoje sobre esse movimento que fala até hoje nos nossos dias. Há mais de 503 anos, na Alemanha, um monge agostiniano e professor de teologia da Igreja Católica chamado Martinho Lutero não concordava com algumas atitudes dos líderes da igreja e de alguns religiosos daquela época, por não viverem mais de acordo com o que ensinava a Bíblia, a palavra de Deus. No dia 31 de outubro de 1517,
Lutero chamou a atenção de todos aqueles que tinham uma conduta errada, publicando na Alemanha 95 teses que questionavam as atitudes ruins dos líderes da igreja e mostravam o verdadeiro propósito de Deus. Essas 95 teses foram resumidas em 5 solas, que é uma expressão do latim, que em português significa somente. Foi nesta data de 31 de outubro de 1517 que nasceu a Reforma Protestante. E é o assunto da aula de hoje. Os 5 somentes, que é a base da Reforma Protestante. As 5 solas, ou os 5 somente, são os seguintes. Primeiro, somente a palavra de Deus. Martinho Lutero defendia que a palavra de Deus era a Escritura Sagrada e que é central para o cristão e que é dela que os cristãos devem se alimentar. É nela que deve ser baseada as suas ações, que quer dizer atitudes. Nenhuma lei, tradição, convenção humana, nem mesmo a igreja pode ser superior à palavra de Deus. Os líderes da época se distanciaram da palavra de Deus, passando a agir de modo completamente errado, abandonando os princípios básicos da fé cristã. A reforma veio para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. É o único manual de fé, regra e prática de todo cristão. E que ela está ligada a cada pessoa individualmente. Porque é através da Bíblia que Deus fala aos nossos corações pessoalmente e aponta qual é o verdadeiro caminho da salvação. Vamos ver o que é que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa foi o primeiro somente. O segundo somente. Somente Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Porque somente Cristo salva, somente Cristo perdoa e somente Cristo pode nos levar até Deus. Não existe outro caminho, porque o homem não tem forças e nem recursos para salvar a si mesmo por meio de obras, que quer dizer boas atitudes ou méritos pessoais. Vejamos o que é que diz aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você estudar com bastante cuidado a palavra de Deus, vai descobrir que a salvação é só através de Jesus Cristo. Nos livros do Velho Testamento, vamos encontrar vários textos que apontam para o Messias, que é Jesus. E estudando o Novo Testamento, vai perceber que a pessoa central é somente Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, parte A, ensina que o nosso olhar deve estar unicamente firme em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O terceiro somente a graça. Em nossos dias não existe nada de graça. Tudo tem um preço ou interesse a ser pago.
Já Deus nos dá somente a graça por sua maravilhosa compaixão e nada mais. Graça é uma palavra grega que significa favor imerecido. Não existe uma forma de ser conquistada ou comprada mediante pagamento ou carta de perdão que um homem pode inventar. Vejamos o que é que diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa reforma protestante veio para ajudar a igreja, que é o corpo de Cristo, ser centralizada na pessoa de Jesus Cristo e na palavra de Deus, que é a Bíblia. Juntando esse terceiro somente, que é só a graça, a gente já pode amarrar com os dois primeiros, que é só a palavra de Deus, somente a Cristo e agora somente a graça, que é a salvação, que a gente não merece, mas Deus nos dá porque Ele tem compaixão de nós. Por isso que Jesus morreu lá na cruz em nosso lugar, porque Ele se transformou pecado em nosso lugar. Porque se depender da nossa conduta, que a Bíblia diz que nós somos pecadores, estamos todos perdidos. Mas graças à compaixão de Deus é que temos a salvação por meio da fé, como diz aqui que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Mas vamos mais adiante. Ainda faltam 2 pontinhos para a gente concluir os 5 somente. O quarto somente a fé. Precisamos da fé, porque sem ela não podemos agradar a Deus. Vejamos o que é que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé também é o nosso escudo e o único caminho que possibilita andar com confiança que temos paz com Deus. Somente pela fé e não pelas nossas obras é que seremos salvos. Não precisamos conquistar o favor de Deus. Deus já manifestou o quanto nos ama ao enviar o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê seja salvo. Ao que crê em Jesus Cristo como Salvador, ficamos libertos da escravidão do pecado, como diz lá Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, Deus nos justifica, nos torna justos, não pelas nossas ações, mas pela ação de Cristo ao nosso favor. O quinto somente a glória de Deus. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus lá em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse texto está deixando bem claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas tem um outro texto aqui na Bíblia bem interessante. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte:
Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nem o próprio Jesus quis a glória de Deus, porque a glória de Deus é individual, só pertence a Ele, ao próprio Deus. E olha, vamos ver agora um terceiro versículo da Bíblia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que fala também sobre a glória de Deus. Vejamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia aqui está cheia de versículos, esses 3 aqui principais que eu trouxe para vocês, que fala que Deus é o único de glória. Somente a glória de Deus, como diz o quinto somente. Creio que nada mudou em relação a Deus e ao seu eterno desejo de ter um povo totalmente voltado para Ele em seus caminhos. Ele anseia encontrar ainda hoje crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres que desejem andar no verdadeiro caminho, que é expressando a glória de Deus aqui na terra. Hoje a gente aprendeu os 5 somentes da Reforma Protestante, que são, na verdade, 5 princípios que a gente pode guardar em nosso coração. Vamos lembrar rapidamente aqui os 5 somentes? Somente o quê? A palavra de Deus. Somente Jesus Cristo. Somente a graça. Somente a fé e somente a glória de Deus. Tenho certeza que se você guardar isso, esses 5 princípios, esses 5 somentes que baseou toda a Reforma Protestante, você vai estar agradando a Deus em tudo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você agora. Poderá o Senhor Deus contar com você, dando testemunho que você crê somente na palavra de Deus, somente em Cristo, somente na graça, somente na fé e somente na glória de Deus? Bem, essa pergunta só você pode responder, porque são os 5 somentes. E somente você pode responder se Deus pode contar com você ou não. A atitude de Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, mostrou que os cristãos estavam indo na direção errada. E por isso que hoje nós devemos celebrar os 503 anos da Reforma Protestante e usá-la como exemplo para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus dia a dia, guardando esses 5 princípios maravilhosos, que é somente a palavra de Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Antes de terminarmos a nossa aula de hoje, eu ainda quero falar uma coisinha com vocês. Vamos parar para pensar rapidamente. No dia 31 de outubro, temos uma oportunidade de escolher celebrar o Halloween ou a Reforma Protestante. Eu escolho celebrar a Reforma Protestante. Eu não celebro o Halloween porque o meu Deus é o Senhor da vida, como diz lá João 14,6, e não da morte. Porque sirvo a um Deus de luz, como diz João 8,12, e não de trevas.
porque eu fui resgatado do reino das trevas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, como está dito lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. E porque tudo que eu fizer é para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A Reforma Protestante é uma celebração para nos aproximar mais e mais da presença de Deus. E essa foi a nossa aula de hoje. As 5 solas ou os 5 somentes, que fala sobre a Reforma Protestante que aconteceu no ano de 1517, lá na Alemanha, através de um monge católico chamado Martinho Lutero. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que trouxe bastante informação sobre a história da Reforma Protestante. E se você gostou, deixe o seu like e siga o nosso canal, compartilhe com outros. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, onde a gente vai voltar a falar sobre o panorama bíblico do Velho Testamento e nós vamos falar sobre os livros poéticos. Até a próxima aula, se Deus permitir.